Meus amados irmãos, diante daquilo que foi exposto, daquilo que significa a devoção e a consagração a Nossa Senhora, no contexto da nossa fé, no plano salvífico de Deus para a igreja, para cada um de nós, é importante que nós adquiramos uma consciência da responsabilidade que nós devemos ter. Nossa Senhora, em Fátima, ela disse aos pastorinhos: meu filho quer estabelecer no mundo a devoção ao meu imaculado coração. Este é o plano de Deus. Esta é a estratégia de Deus para poder neutralizar a ação do mal, esmagar a cabeça da serpente e estabelecer no mundo o reinado de Jesus Cristo. E o triunfo do Imaculado Coração consiste nisto, em fazer Jesus reinar em cada coração. O coração de Nossa Senhora triunfa quando ela estabelece Jesus como rei do coração de uma pessoa, de uma família, de uma comunidade e, por fim, da humanidade. Portanto, devemos nós tomar a peito esta missão. Não é apenas para uma comunidade, embora haja congregações e comunidades que têm se empenhado em fazer isto, em responder a este apelo de Nossa Senhora de Fátima, lutando para estabelecer no mundo a devoção ao Imaculado Coração, ou seja, a total consagração a Nossa Senhora. É importante dizer que esta consagração, ensinada por São Luís Grignon de Montfort, ela, como já dissemos em outro momento, ela é antiguíssima e as suas bases estão no Evangelho. Jesus é o primeiro a nos entregar aos cuidados de Maria e fazer de todos nós herança, descendência dela. Portanto, não é algo inventado agora, não é um modismo na vida espiritual. É uma devoção, uma consagração muito sólida, muito bem estabelecida, tendo na Bíblia o seu fundamento e depois conhecendo durante os séculos um desenvolvimento extraordinário, até chegar de fato em São Luís Grignon de Montfort, onde esta consagração toma a sua forma mais perfeita. E depois também, nele, esta consagração encontra uma popularização, porque escreve de maneira muito simples, acessível, de forma que as pessoas possam compreender melhor o que significa esta consagração no contexto da fé, de forma a vivenciá-la e a se beneficiar espiritualmente, buscando nela este auxílio para viver na graça de Deus e perseverar nesta comunhão com Ele. Esta consagração, portanto, ela precisa ser conhecida. Em nossos dias, é importante dizer que são muitos os santos que realizaram esta consagração, que depois que o tratado foi publicado, há aproximadamente 160 anos atrás, quando ele foi publicado em 1843, né? Então 170 anos atrás, este tratado ele esparramou-se rapidamente pelo mundo todo, de forma que os santos que a partir daí nós conhecemos, quase todos eles ou todos eles fizeram esta consagração, porque entenderam que desta forma é muito mais fácil seguir a Jesus Cristo, porque passamos a ter uma mestra incomparável, um auxílio poderoso na Santíssima Virgem. É importante aqui esclarecer uma coisa. Nossa Senhora, ela é mãe, independentemente se nós fazemos ou não esta consagração. Ela é mãe. Se nós somos batizados, ela é mãe, na ordem da graça, de todos aqueles que, de fato, foram resgatados por Cristo e que foram purificados pelo santo batismo. Ela é mãe. Mas uma mãe, ela pode ter mais ou menos influência na vida de um filho, consoante a liberdade que o próprio filho dá à mãe de intrometer-se, de, então, orientá-lo em sua própria vida. Então, Nossa Senhora é mãe. Mesmo se eu não faço a consagração, ela é minha mãe. Acontece que, quando eu faço esta consagração, eu estou dando a Nossa Senhora a liberdade de me educar. Porque é assim também na vida natural. Uma mãe pode ter 5, 6 filhos. Se dentre eles há um que não aceita a sua autoridade, ou que pelo menos não se interessa na orientação que esta mãe dá, ela vai continuar sendo mãe, mas não terá nenhuma influência na vida daquele filho porque ele não aceita a sua opinião, a sua orientação, não aceita os seus conselhos. Também na vida espiritual acontece assim. Nossa Senhora é mãe de todos, mas ela agirá, ela atuará, ela terá a liberdade de formar aqueles que se deixam formar por ela. Esta consagração, portanto, é um ato de entrega e de abandono a Maria, voluntariamente,
de forma que nós damos a ela o direito e a liberdade de trabalhar em nossos corações, de nos conduzir a Deus. É como colocar-se diante dela e dizer: mãe, eis-me aqui, ensina-me a amar Jesus de verdade, ensina-me a fazer tudo o que Ele mandou. Eu quero ser santo, eu quero ser santa, eu quero fazer as coisas da maneira correta, eu quero fazer tudo direito, eu quero fazer tudo da melhor maneira possível. Me ensina a fazer bem todas as coisas. Portanto, Nossa Senhora passa a ter uma liberdade dada por mim mesmo para poder me educar. Por isso é tão importante fazer a consagração como ato de confiança, de abandono, de forma a dar a Nossa Senhora esta liberdade de agir em meu interior. É importante dar às pessoas o conhecimento desta consagração, a fim de que elas possam ser auxiliadas em sua vida espiritual. Há muitas pessoas que passam por tantas dificuldades e por tantas provações, todos passam por provações, é verdade, mas eu digo na vida espiritual, provações que poderiam ser mais facilmente vencidas se tivessem mais intimidade com Nossa Senhora. O demônio poderia ser mais facilmente esmagado, a ação dele poderia ser mais facilmente realmente impedida na vida das pessoas que se tivessem uma maior união com Maria. Ela é aquela, conforme diz a Sagrada Escritura, que esmaga a cabeça da serpente. Portanto, esta união com Nossa Senhora, se aprendida, se compreendida bem, como nos enriquecerá, como nos ajudará a viver melhor a fé. E nós não podemos deixá-la escondida. Nós não podemos deixar escondida esta consagração, esse tesouro de graças. O Papa João Paulo II foi o grande apóstolo desta consagração em nossos dias. Tanto que ele tomou como lema do seu pontificado, para a sua vida pessoal e para o seu pontificado, o resumo desta consagração. Totus tuus, era este o lema do Papa João Paulo II. Totus tuus, Maria, quer dizer, todo teu, Maria. É o resumo desta consagração que ele fez quando era ainda seminarista. Sim, o Papa João Paulo II fez esta consagração, leu o tratado, fez os exercícios espirituais e fez a sua consagração quando era ainda seminarista, quando estudava num país comunista, naquele tempo de regime comunista, estudava clandestinamente e fez esta consagração. E depois, Nossa Senhora teve essa liberdade de formá-lo, já como seminarista, depois como padre, como bispo, como cardeal e como papa também. Ele, de fato, foi um papa de Maria, embora todos os papas tiveram grande devoção a Nossa Senhora, mas de fato ele se destaca na sua grande devoção. Ele resgatou o significado, esta importância da devoção a Nossa Senhora na nossa vida espiritual. O Papa João Paulo II, assim como grandes outros papas, muitos outros papas, ele fez a consagração e recomendou a todos os fiéis que a fizessem também. Não obrigou, mas recomendou a todos que fizessem também. E diz isto em diversos momentos nas suas biografias e também mesmo nas cartas que escreveu. Escrevendo 2 cartas à família Monfortana, à congregação, e aos movimentos de inspiração monfortana, ou seja, das congregações fundadas por São Luís ou que seguem a espiritualidade ensinada por São Luís Grignon de Montfort, o Papa dizia o seguinte, que nós não devemos deixar escondido este tesouro de graças, fazendo alusão, fazendo referência àquela ação do inimigo que escondeu o tratado durante tanto tempo. O Papa dizia isto, o Papa João Paulo II, em carta à família Monfortana, o Papa dizia, vocês não podem deixar escondido este tesouro de graças. Portanto, nós temos que ter esta grande responsabilidade de difundir a consagração. O maior apóstolo desta consagração em nossos dias foi, de fato, o bem-aventurado João Paulo II. E quando nós olhamos para a vida dele, quais foram os efeitos desta consagração vivida, então nós nos animamos. Nos animamos porque, de fato, é isso que o mundo precisa, quer dizer, de grandes santos, que não tenham medo de amar a Jesus Cristo, que não tenham medo de testemunhá-lo a todos, que não tenham medo de viver a sua fé de maneira coerente, a despeito daquilo que o mundo pense, a despeito daquilo que o mundo pregue, a despeito de todas essas correntes ideológicas contrárias à nossa fé. Nós precisamos de católicos autênticos. E a função, a missão da Santíssima Virgem é, de fato, fazer de nós cristãos autênticos, que amem a Deus sobre todas as coisas, que tenham a coragem de colocar a vontade de Deus em prática na própria vida, não obstante todas as implicações que isto tem, não obstante todas as contradições que a nossa fé, que a nossa igreja sofre nos dias de hoje.
Nossa Senhora quer nos transformar em verdadeiros adoradores de Deus, porque foi esta missão que o próprio Deus lhe confiou. Ela irá nos levar, nos conduzir nesta via espiritual que, de fato, nos fará de nós autênticos cristãos. É, portanto, importante que todos nós, que eu e você, e que toda a igreja se empenhe nisto. O Papa fez, o Papa João Paulo II proporcionou. No ano sacerdotal, que foi de 2009 a 2010, o Papa Bento XVI presenteou a todos os padres que estavam ali, na Praça de São Pedro, na vigília, no dia anterior, a todos com um resumo do tratado. Deram a eles 2 documentos, 2 livrinhos. Um foi a carta do cardeal Umis, falando sobre o sacerdócio, e o outro foi o Segredo de Maria, que foi uma espécie de resumo do Tratado da Verdadeira Devoção, escrito por São Luís Grignon de Montfort. Quer dizer, a Igreja tem indicado, tem nos apontado o caminho de uma verdadeira devoção. Cabe-nos a nós realmente acolher isto e difundir, porque são tão poucos que sabem. De fato, dependeria que os bispos e os padres falassem mais aos fiéis sobre esta verdadeira devoção. Porque todos nós, por exemplo, sabemos que o Papa João Paulo II teve uma grande devoção à Santíssima Virgem, mas a grande parte das pessoas não sabem qual era o fundamento desta devoção, onde ele se baseava, de onde ele tirava a inspiração para esse tão grande amor a Nossa Senhora. Poucos sabem que foi, de fato, que este livro, o Tratado da Verdadeira Devoção, ela era o livro de cabeceira do Papa João Paulo II. Ele diz em testemunho que lia todos os dias algo dos escritos de São Luís Montfort, especialmente do Tratado da Verdadeira Devoção. Portanto, é necessário popularizar, é necessário dar a conhecer ao povo este grande tesouro de graças, a fim de que, vivenciando uma mais perfeita devoção a Nossa Senhora, as pessoas possam crescer na fé e serem católicos realmente mais fervorosos, resistirem todas essas correntes do mal e, desta forma, viverem de maneira mais feliz a sua fé. Engajemos-nos todos neste projeto de difusão da verdadeira devoção. Amém.